Pronto, nós estamos aqui ao lado desse camarada do otorrinolaringologista Virgílio Prado. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bem. Doutor, você viu aí que a galera aí, a população, é uma palavra um pouco complicada. E aí teve gente que o nosso último entrevistado acertou. Queria que o senhor só reforçasse pra gente, então, qual é a especialidade do senhor? A otorrinolaringologia é a especialidade que cuida tanto da garganta, como dos ouvidos e do nariz. Isso junta várias doenças que parece que estão separadas, mas estão um pouquinho relacionadas, porque tudo aqui dentro, a garganta, o nariz, o ouvido, estão tudo um pouquinho conectados mesmo, né? Por isso que é tudo uma especialidade só. Olha, você já pode mandar a sua pergunta a partir de agora, já está valendo aqui para o doutor Virgílio, 9989-1060. Tem alguma dúvida aí? Então manda pra gente, você viu aí sinusite, inclusive é o primeiro tema que o doutor vai falar aqui com a gente. Doutor, eu queria que o senhor respondesse a dúvida aí do nosso telespectador, que inclusive falou bonito o nome da sua especialidade. É verdade. Bom, a sinusite é algo que a população no geral chama várias doenças de sinusite, né? É uma coisa um pouco complexa, um pouco ampla aí que todo mundo chama. Tem desde aquelas questões alérgicas que tecnicamente são as rinites alérgicas, né? Que são as doenças mais comuns, porque tem influência do clima, do tempo, essas mudanças que nós temos, que tem gente que sofre tanto naquela época mais seca, que acabou agora, que está acabando agora, né? O nosso verão amazônico, com aquela poeira toda. E tem gente que sofre também agora, nessa época que começa agora, mais umidade, mais mofo, a pessoa também sofre com isso. Que são alterações dentro do nariz, devido a esse contato com as coisas do ambiente, que levam geralmente a uma obstrução no nariz, a uma produção de secreção geralmente clarinha, geralmente transparente, espirros, muita coceira no nariz, coceira às vezes na boca também, e isso gera essa rinite alérgica. Mas no popularzão todo mundo acha que é a sinusite isso também. A sinusite a gente classifica mesmo como sinusite alterações inflamatórias e infecciosas dessas coisas que ficam ao redor do nosso nariz, que são os seios da face. E essas alterações geralmente são mais crônicas, mais prolongadas. A rinite ela tende a durar alguns dias ou semanas, já essa sinusite ela tende a ser prolongada, às vezes meses, ou às vezes até nem passa, a pessoa fica direto com isso. Já uma terceira coisa são essas carnes crescidas que o nosso colega falou lá na rua, né? Essas carnes crescidas geralmente são cirúrgicas mesmo, que nem ele falou. Às vezes o que a gente chama de carne crescida, né, são estruturas que nós temos normalmente dentro do nariz, todos nós temos, mas que estão aumentadas de tamanho por uma questão da pessoa, uma questão pessoal, genética mesmo. E assim também como esse osso do meio que nós temos no nariz, o septo nasal, às vezes em vez dele estar bem retinho, ele está torto, ele faz desvios de septo. E isso, como é osso, só cirurgia resolve mesmo, né? Então tem que separar muito bem essas coisas. Parece tudo, para a pessoa que está sentindo em casa, é difícil diferenciar o que é uma rinite, o que é uma sinusite, o que é uma carne crescida, um desvio de septo. Realmente só fazendo uma avaliação detalhada que dá para ver. Alguns casos, acho que a grande maioria vai cair na questão da medicação, outros casos vão cair realmente na questão cirúrgica, né? Olha aí, respondido então, meu amigo, respondido aqui pelo doutor Virgílio, você já pode mandar a sua pergunta pro otorrino, pronto, vai ficar mais fácil aqui. Pro otorrino, pronto, doutor Virgílio aqui. Entre nós mesmo, entre os médicos é o otorrino. Otorrino, pronto. Olha, doutor, e as perguntas já estão chegando. É o seguinte, é o Júnior de Cruzeiro do Sul, tá ligado aqui com a gente, ele pergunta, doutor, bom dia, é normal respirar por um lado só do nariz? Não, não é normal, Júnior. A questão da respiração nasal é interessante que ela seja feita dos dois lados, né? Nós passamos por momentos durante o dia que um dos lados vai estar sempre mais livre do que o outro, vai estar passando melhor o ar. Agora, se isso é constante e é sempre o mesmo lado, certamente tem alguma coisa de errado acontecendo. Que nem eu falei, às vezes pode ser um desvio, né? O desvio de septo indo para um dos lados, ele vai acabar tampando esse lado e dando um pouco mais de espaço do outro. Então você vai sentir que sempre o mesmo lado está entupido. Ou também essas carnes crescidas, algumas outras coisas específicas também que todo mundo chama de carne crescida, também podem levar a essa alteração de obstrução sempre do mesmo lado. Geralmente é cirúrgico. Olha aí, então pergunta respondida aqui. Mais uma pergunta chegando para o doutor Virgílio.
Wesley, meu filho tem 7 anos e sofre com muita dor de ouvido. Sempre que eu dou banho, observo que sai uma espécie de secreção. E ele sempre tem febre e chora muito quando ataca essas dores. Gostaria de saber com o doutor Virgílio o que posso fazer em relação a isso. Há algum risco, doutor, do tímpano do meu bebê estar estourado? Olha, secreção saindo do ouvido sempre é um sinal de alerta importante. Provavelmente o tímpano está com alguma alteração, uma perfuração é o mais provável, né? E essa é uma questão infecciosa, né? Então uma infecção está acontecendo na parte mais interna do ouvido. Vamos mostrar aqui nesse moldezinho, se a gente aproximar, o ouvido, a orelha da pessoa, né? Ela tem essa parte externa, né? Que todo mundo consegue ver direitinho. Aí esse canalzinho que tem aqui, que é a parte onde a gente consegue alcançar com o dedo. E aqui essa pequena estrutura que é o tímpano, né? A membrana timpânica. Lá dentro tem o que a gente chama de orelha média. Num caso desse, em que está vazando, está tendo secreção, provavelmente aqui dentro, nessa parte da orelha média, onde tem até esses ossinhos da audição, ela deve estar comprometida com alguma infecção, bactéria aqui. E isso está fazendo um processo de secreção aqui, que está escorrendo pela orelha, o que não deveria estar acontecendo realmente. Então esse é um processo infeccioso que tem que ser controlado e há sim o risco de uma lesão permanente no tímpano, que é necessário às vezes até cirurgia para resolver isso depois, né? Então é realmente um sinal de alerta muito importante para qualquer um. O ouvido não deve estar vazando. Olha aí, mais uma pergunta chegando, inclusive uma pergunta puxando a minha orelha. Eu mando sempre pergunta e nunca você lê. Vou ler agora o meu amigo Everton de Cruzeiro do Sul, a turma de Cruzeiro do Sul ligada aqui com a gente. Doutor, ele conta inclusive um relato dele que ultimamente tenho percebido uma falta de equilíbrio. Quando eu estou parado, do nada estou querendo cair. Se tiver alguém por perto, tenho que me segurar nessa pessoa. Comentei isso com um clínico geral e ele disse que eu teria que procurar um otorrinolaringologista. O senhor saberia me dizer o que está acontecendo comigo e se realmente ele necessita ir a um otorrino? Olha, assim, essas questões de equilíbrio, né, o desequilíbrio, ela acaba sendo tratada também pelo otorrino. Porque uma das partes que mais estão afetadas quando a pessoa tem um problema de equilíbrio é o ouvido interno, é o labirinto da pessoa, né? Então, se a gente voltar aqui no nosso moldezinho, né? Aqui na parte que eu estava mostrando onde estava a infecção, a inflamação, é a parte até a orelha média. Esse branquinho aqui é toda a orelha interna. Essa parte arredondadinha, ela é responsável pela audição. Já essa outra parte aqui mais altinha aqui, que parece uma cabecinha de um caracol com uma coroazinha aqui, essa parte, ela é responsável pelo equilíbrio da pessoa, né? É aí que vem a